Bom dia, caros alunos do primeiro ano. Mais uma vez aqui voltando para fazer uma revisão sobre as duas primeiras aulas que nós vimos. A questão da escola classicista e, ao mesmo tempo, da escola quinhentista, certo? Então vamos trabalhar da seguinte forma. Olha só. A diferença existente entre o classicismo e o quinhentismo é o local onde exatamente ocorreu o nascimento, como é que eu posso dizer, a aparição dessas escolas literárias, certo? Como o classicismo ocorreu em Portugal e o quinhentismo apareceu exatamente aqui no Brasil. O quinhentismo foi o primeiro movimento literário que ocorreu no Brasil e tem esse nome pelo fato de as manifestações literárias terem sido iniciadas no ano de 1500, que é a questão do descobrimento do Brasil, certo? Nessa época, a literatura brasileira não tinha sua identidade, porque só existiam índios, eles não sabiam escrever, que foi sendo formada a partir da influência da literatura portuguesa e europeia em geral. Então, a partir do momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, foi que começou a surgir uma literatura. Só que a primeira literatura iniciada no quinhentismo não foi considerada exatamente uma literatura, mas cartas de informação, certo? De como eram as terras, de como eram os nativos que viviam, certo? Como foram as viagens mar afora até chegar aqui na América e serem descobertos, né? Temos também as características quinhentistas. Olha só, tem como principais características textos descritivos em linguagem simples, muitos substantivos seguidos de adjetivos e um exagero de adjetivos empregados. O principal autor jesuíta daquela época foi exatamente o padre José de Anchieta, né? Foi o autor da primeira gramática tupi-guarani e também várias poesias de devoção. Ou seja, quando ele diz que ele foi o primeiro autor da gramática tupi-guarani, simplesmente ele entendeu a língua dos índios e procurou, no seu entendimento, traduzir o que os índios falavam para o português. E aí ele criou primeiramente um mini dicionário até formar a primeira gramática, certo? Para poder entender como eles trabalhavam, como eles conversavam, como eles agiam. Então foi preciso ele fazer essa tradução. Nós temos também as características classicistas. Primeiro, o racionalismo, ou seja, o sentimento ele não existia, era somente o predomínio da razão, tá? A razão predominava sobre o sentimento. O universalismo, os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais passaram a ser privilegiados. Assuntos que decorriam do universo em si passaram a ser assuntos do momento, tá? Perfeição formal, a métrica, a rima, a correção gramatical, o uso, tudo isso passa a ser motivo da atenção. O uso de algumas figuras, mas que eles não entendiam que figuras eram essas ainda, que eram chamadas figuras de linguagem. A presença da mitologia greco-romana, passaram a ver os deuses da Grécia, né? O humanismo, um lado mais humano, o homem dessa época se liberta dos ensinamentos da igreja, ou seja, ele se desmembra, a igreja já não é mais um ponto forte para ele, em si as ações dele, tá? E passa a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na terra e cultivando a sua capacidade de produzir e conquistar. Porém, a religiosidade não desapareceu por completo. Ele continuava a ser religioso, mas os feitos deles aqui na terra era que estava tendo privilégio. Então, eles tinham que marcar a presença deles aqui na terra. E isso os deuses faziam com veemência, certo? Temos também autor clássico. O autor clássico que nós conhecemos lá no classicismo foi Luís Vaz de Camões, onde ele trabalhou a questão da arte, a questão da pintura, né? A questão da escultura e mais conhecido o autor da era clássica. Da era quinhentista nós tivemos vários, mas todos aqueles que escreveram carta, desenharam mapas, escreveram diários de navegações, e aí vocês viram exatamente, tá? Então, exatamente, esse período aqui, olha só, esse é uma revisão, um paralelo que eu estou fazendo exatamente das duas escolas, só para refrescar a memória de vocês. Temos obras de Camões, os Lusíadas, certo? Que nós vimos o resumo da história, e poemas, Amor é Fogo e Arte Sem Se Ver, quando Camões descreve o amor, tá? E obras quentistas, cartas geográficas, nós temos a descrição da fauna e da flora,
documentos informativos de viagem e da nova terra. Então, baseado nisso que acabamos de ver, encerra-se o conteúdo de revisão, certo? Que contém exatamente a era clássica e a era quintista, para a gente dar início a uma nova etapa, uma nova escola literária, para que a gente possa trabalhar seguindo em frente o conteúdo que tem que ser visto nessa era de 2020, ou nesse ano de 2020, tá certo? Então, espero ter refrescado de novo a mente de vocês e que esse conteúdo sirva para um certo tipo de compreensão e entendimento na hora da resolução da atividade, tá bom? Então, fiquem em paz, até o nosso próximo momento, tá certo? Um abraço do tio Marcos, tchau, tchau.